Olá, ser de luz, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou a Marina, eu estou há 30 anos na Terra e esse é o Santuário da Bruxa. No vídeo de hoje eu vou explicar a diferença entre tarô e oráculos. Eu vejo que essa é uma dúvida que as pessoas têm muito e elas não sabem diferenciar, não sabem entender o que é uma coisa e o que é outra. Então fica aqui nesse vídeo se você tem alguma afinidade com tarô, com oráculos, para que você possa entender um pouquinho mais desse universo. Vamos lá? Bom, antes da gente começar, a gente tem que entender uma história. Tá? Eu vou te contar uma história do primeiro oráculo que existiu, porque isso vai fazer todo sentido aqui pra nós, tá? E você vai entender quando chegar no final desse vídeo. Então, fica aqui comigo, tá? A história que eu vou te contar hoje é sobre o oráculo de Delfos. O oráculo de Delfos era um templo que existia antigamente, as ruínas dele ainda existem, e ele era um templo dedicado ao deus Apolo, né? A mitologia, né, a história conta que Apolo derrotou uma grande serpente nesse lugar e então ele pediu para que fosse construído um templo sobre o corpo morto, digamos assim, né, dessa serpente. E aí foi o que aconteceu, foi construído um templo em homenagem a ele nesse lugar, nessa batalha final contra essa cobra. Então, e por que esse templo, né, dedicado a Apolo foi depois chamado de Oráculo de Delfos? Né? Por que oráculo? O que isso tem a ver com um templo? Um oráculo, ele é uma ferramenta para que a gente possa entender as coisas no plano sutil. O oráculo é uma ferramenta que nos auxilia a entender e a ler algumas coisas. Nesse templo, né, dedicado ao deus Apolo, então surgiu o oráculo de Delfos. O que era esse oráculo? Diz a história que, como essa cobra morreu naquele lugar, e ela ficou soterrada sob pedras, enfim, ela ficou muito abaixo da terra, mas mesmo assim existiam algumas fendas que deixavam passar alguns gases do apodrecimento, né, da putrefação dessa cobra, né, que era um animal mitológico. Então o templo que foi construído sobre esse lugar, ele tinha algumas salas, algumas câmaras específicas onde esses gases tóxicos que subiam eram inalados por sacerdotisas, por mulheres na época que eram consideradas puras, né, dentro do entendimento deles. Então essas sacerdotisas, elas entravam nessas câmaras, nessas salas, inalavam esse gás e a partir daí elas tinham uma alteração de consciência e conseguiam trazer respostas para as pessoas. Então esse oráculo, ele realmente existiu, isso realmente aconteceu, né? Isso é histórico. E a grande parte das pessoas importantes da época, dos políticos, usava esse oráculo para definir o rumo, por exemplo, das guerras, né, das ocupações, de tudo aquilo que fosse mais importante ser feito na sociedade, primeiro passava pelo oráculo. E a precisão com que as previsões vinham através desse oráculo era muito grande. Tanto é que em alguns casos, quando essas previsões não aconteciam exatamente da maneira como o oráculo havia trazido, as pessoas entendiam que não tinham interpretado de forma adequada, né, a resposta que o oráculo trazia. Então as respostas, elas eram trazidas pelas sacerdotisas, por essas mulheres que eram consideradas puras e que conseguiriam ter esse acesso então com a espiritualidade, através então de uma alteração de consciência com esses gases. E esse oráculo durou por muitos anos, por muitos séculos inclusive, até, enfim, a sua queda. Né? E aí é outra história, outro papo que não entra tanto aqui no objetivo desse vídeo. Mas vamos lá, o que eu quero trazer então no vídeo de hoje é a diferença, para que a gente entenda o que é um oráculo, o que é um tarô, o que é um baralho cigano, certo? Por que isso é tão importante, Marina? Porque um tarô, um baralho cigano, eles são espécies de oráculos, né?
Oráculo é toda e qualquer ferramenta que nos auxilia a compreender o plano sutil das coisas, que muitas vezes vai nos auxiliar a entender um pouquinho a previsibilidade das coisas, as tendências energéticas. Então, o oráculo é uma ferramenta. Ele pode ser um lugar, ele pode ser uma pessoa, né? Como por exemplo, no filme Matrix, o oráculo era uma mulher, era uma pessoa que trazia então essas respostas, porque ela conseguia canalizar através dos acessos que ela tinha coisas que não eram comuns e que não eram acessíveis a todas as pessoas. Isso é um oráculo. Um oráculo é um ser, um lugar, uma ferramenta que nos traz respostas, que nos traz indicativos. Então, um tarô, ele é uma espécie de oráculo, porque ele é uma ferramenta específica dentro, né, da categoria dos oráculos, que tem algumas especificidades e que nos traz, da mesma forma, algumas respostas e alguns entendimentos, tá? Então, eu trouxe aqui alguns oráculos para que a gente possa entender e conversar um pouquinho a respeito, tá? Eu vou mostrar primeiro o oráculo que eu trabalho, tá? Que é puramente um oráculo, ele tem 44 cartas e ele é um oráculo todo de flores, né? Esse aqui, eu vou explicar um pouquinho o que é, como é, porque o que acontece? Um oráculo, de forma geral, ele pode ter um regramento para ser analisado, para ser compreendido, interpretado, como por exemplo, esse oráculo que vem com um manualzinho, digamos assim, né, que vem com um livrinho, um bookzinho, explicando o significado das cartas, tá? Ele pode vir assim, mas não necessariamente você precisa se prender a utilizá-lo assim, tá? Nesse caso, no caso desse oráculo que eu uso aqui, que é a base do meu trabalho há muitos anos, ele até vinha, eu até descobri depois de um tempo que ele vinha ele tinha um manual, né, que a gente podia ter acesso pela internet. Eu nunca abri, enfim, eu nunca nem sequer olhei esse manual. E a leitura dele, né, a forma como eu me comunico com esse oráculo, ela foi totalmente canalizada, né, com o passar do tempo, conforme eu me coloquei à disposição para aprender. Eu recebi a canalização desse oráculo e hoje eu me comunico, eu entendo a leitura dele, porque cada carta ganhou um significado, né? Cada carta ganhou uma simbologia. E é assim que eu trabalho com ele hoje. Se você quiser entender um pouquinho mais como é que foi que isso aconteceu, tem um pouquinho de curiosidade sobre isso, deixa aqui embaixo que eu faço um vídeo contando e explicando todo esse processo, tá? Mas em tese, um oráculo, ele é uma ferramenta que não tem um regramento, né? Então, ele acaba sendo uma ferramenta mais livre para que a gente possa usar da forma que faz sentido para nós. Então, quando eu comprei esse oráculo aqui, por exemplo, a minha ideia era para uso pessoal, né? Então, o que eu fazia? Eu ia lá, me concentrava no dia, tinha uma questão importante na cabeça, né? Mentalizava ela e tirava uma carta, né? Ia lá e tirava uma carta e aí essa carta então me trazia uma reflexão, uma resposta, enfim. E aí eu fui aprendendo então a interpretar e a conhecer, né, esse oráculo. E enfim, isso aí fica para um outro vídeo, para a gente não deixar esse aqui mais longo do que ele já vai ser, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem um outro exemplo de oráculo, né? Esse aqui é fantástico, ele é o oráculo das sementes estelares. Ele é extremamente bonito e aí cada oráculo vai ter uma energia, né? Por exemplo, esse que eu trabalho, ele tem 44 cartas. Esse aqui eu já não sei, já não me lembro aqui qual é o número de cartas, tá? Ele tem sim um livrinho, né, que traz o significado de cada carta. Ele tem aqui também, né, algumas palavras-chave pra gente entender a energia, mas só de olhar para uma carta a gente já consegue perceber, né? Olha uma carta assim, você bate o olho nela e você sente a energia, você percebe o que ela tem para te dizer. Isso se você consegue estabelecer e consegue trabalhar com a tua intuição e a tua mediunidade de forma profunda, né? Então, um oráculo, ele conversa com a gente quando a gente consegue cada vez mais se libertar de algumas amarras e entender qual é o sentido dele, tá?
Esse outro oráculo aqui que eu trouxe como exemplo pra gente entender, ele é um oráculo que tem, por exemplo, mensagens escritas. Então não é um oráculo que carece de interpretação, né? É um oráculo legal pra gente ter em casa, porque ele não precisa de interpretação nenhuma, você vai lá, mentaliza alguma coisa, tira uma carta, nesse caso aqui são as afirmações, e ele vai sair, então, uma afirmação, uma reflexão, uma pergunta, para que você reflita sobre isso naquele dia ou naquele momento, tá? Agora, o que é um tarô, né? Um tarô, ele é um oráculo, né? Ele é uma espécie de oráculo, mas ele tem um regramento próprio, né? Ele tem um formato de leitura que já existe, né? Que já foi canalizado há muito tempo. Então ele traz arquétipos, ele traz, né, arcanos dentro do tarô, que são energias primordiais. E através do estudo, então, dessas energias e de cada simbologia de cada carta, a gente consegue também, então, trazer uma leitura, né, que não é uma leitura de oráculo, mas é uma leitura de um oráculo específico, que é um tarô. Nesse caso aqui, esse tarô é o tarô dos gnomos, olha só, o fundo das cartas é assim. E aí a gente tem os arcanos, né, esses aqui são os arcanos maiores. Eu gosto muito de trabalhar com eles, com os arcanos maiores, em conjunto com os outros oráculos, porque a gente consegue trazer uma infinidade de possibilidades dentro das leituras. Por quê? Aqui a gente vai trabalhar, por exemplo, com um oráculo que vai ter um conhecimento, né, uma amplificação das possibilidades. E aqui a gente vai trabalhar com energias, com arcanos que já são mais conhecidos, né? São energias que já estão sendo estudadas há muito tempo. Então a gente tem muito material, muita coisa para realmente entender, né? Aqui tem o resto, né? O restante desse tarô. Esse montinho aqui todo é um tarô. E aqui, né, um tarô, ele tem os naipes, ele tem as cores. Então, por exemplo, vai ter um naipe de ouros, né, vai ter o naipe de paus. E aí cada naipe, cada carta, cada simbologia vai trazer para nós um tipo de energia. E aí a gente tem que estudar o tarô, que é um oráculo específico, para entender como é que a gente faz a leitura nesse caso. Um baralho cigano também, que eu não tenho aqui, que eu não trabalho, eu não tenho afinidade com ele também é um tipo de oráculo, né? E aí ele também tem um regramento próprio, porque ele também foi um tipo de oráculo canalizado já há muito tempo, né? Compreendido, e as pessoas foram passando esse conhecimento, né, de pessoa para pessoa, e foram desenvolvendo então essa leitura, tá? Eu espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho então essa diferença entre o que é um oráculo, o que é um tarô, para que a gente possa entender que um tarô nada mais é do que uma espécie de oráculo, né, que entra então num globo, né, maior de conhecimento, para que a gente possa cada vez mais saber os termos técnicos, entender o que a gente está fazendo, porque conhecimento liberta. E a gente precisa, eu sei que muita gente hoje tem afinidades e, né, tem esse desejo de começar a ler, seja para si, seja para outros, mas a gente tem que entender o que é e cada vez mais ter isso claro na nossa mente para que a gente possa desenvolver, né, um bom trabalho com as outras pessoas, com a gente mesmo. Então, o vídeo de hoje era para trazer um pouquinho, né, de forma resumida, o que é, como funciona. Se você gostou, se você tem dúvidas, enfim, ou outras questões que você queira saber, o que você gostaria que eu trouxesse aqui sobre oráculos, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer responder você. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui, espero que tenha sido um pouquinho esclarecedor, tenha colocado umas luzinhas aí na tua consciência sobre isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!